Como que eu faço para voltar lá na coluna estatística? É só vocês clicarem nesse botão aqui da coluna estatística, que ela abre novamente a janela da estatística descritiva, e aqui embaixo ele traz os testes clássicos de normalidade. Então, o Prisma traz para a gente 3 principais testes de normalidade, no caso aqui na versão 7, tá? Na versão 7, versões anteriores, ele traz para a gente 3 principais testes de normalidade, que são teste de Augustin e Pearson, teste de Shapiro-Wilk, teste Kolmogorov-Smirnov. Qual que seria aí a diferença entre esses testes? Primeira diferença em relação ao N amostral. A gente só pode realizar o teste de Augustin e Pearson se a gente tem um N amostral mínimo de 8. A gente só pode realizar o teste de Shapiro-Wilk se a gente tem um N amostral mínimo de 3. E a gente só pode realizar o teste Kolmogorov-Smirnov se a gente tem um N amostral mínimo de 5. Em relação ao N amostral, é esse N que eu citei para vocês que vai permitir vocês realizarem o teste ou não. Tá, mas a gente não vai se basear apenas no N que a nossa amostra apresenta. A gente vai se basear também em qual teste é mais recomendado, qual teste é menos recomendado e por que dessa recomendação ou não, né? A gente não vai fazer uma coisa mecanizada, a gente vai interpretar aqui o porquê que eu vou utilizar determinado teste e o porquê eu não vou utilizar outro teste. Então, é o seguinte, teste Kolmogorov-Smirnov, até essa versão 7, o Prisma traz aqui, ó, não recomendado, e aqui no teste de Augustin e Pearson ele traz recomendado. Mas o porquê que ele recomenda o teste de Augustin e Pearson, por que ele não recomenda o teste Kolmogorov-Smirnov? O teste Kolmogorov-Smirnov vai avaliar a distribuição dos nossos dados a partir de uma distribuição cumulativa, e caso existam valores discrepantes ao longo dessa distribuição cumulativa, ele vai ignorar, ele não vai considerar valores discrepantes ao longo dessa distribuição cumulativa. Essa não é a forma mais adequada de a gente avaliar a distribuição dos nossos dados. Então, por isso, o Prisma, o Harvey Montusk, né, que desenvolveu o software da GraphPad, o Prisma, ele não recomenda o teste Kolmogorov-Smirnov. Aí vocês podem se perguntar assim, uai, Patrícia, mas se o cara não recomenda, não é a forma mais adequada da gente utilizar, da gente avaliar a distribuição dos dados? Por que ele traz, então, o teste Kolmogorov-Smirnov? Ele justifica, lá no manual do usuário, ele fala que ele não recomenda o teste Kolmogorov-Smirnov, mas ele ainda traz, porque desde a primeira versão, ele já trazia esse teste Kolmogorov-Smirnov. Eu não lembro quando que foi lançada a primeira versão do Prisma, mas, por exemplo, o usuário que faz uso do software e utilizava o teste Kolmogorov-Smirnov, de repente o software atualizou. Se com essa atualização do software o usuário fosse voltar na antiga análise dele, ele não conseguiria ter acesso a essa análise pelo teste Kolmogorov-Smirnov se nessas versões posteriores o teste não tivesse inserido no software. Então, por questões de constância, tanto para manter o layout, quanto para o usuário poder voltar a acessar análises antigas dele, ele mantém esse teste Kolmogorov-Smirnov, mas ele deixa extremamente evidente, né, que ele não recomenda a utilização desse teste, tá? Já os testes de Shapiro-Wilk, de Augustin e Pearson, ele recomenda a utilização de ambos. Eles vão realizar o cálculo da distribuição dos dados por parâmetros de Skillsness, por parâmetros de kurtose. O cálculo é baseado em alguns desses parâmetros, tá? E por que, então, Patrícia, que se são testes que são recomendados, mas o Prisma não traz o teste de Shapiro-Wilk com essa recomendação, igual ele traz aqui no teste de Augustin e Pearson? Ele recomenda a utilização do teste de Shapiro-Wilk, mas ele não traz esse recomendado, entre parênteses, por 2 questões. A primeira questão é pelo fato da conta do cálculo que é utilizado para realizar essa análise da distribuição pelo teste Shapiro-Wilk ser um cálculo um pouco mais complexozinho. Então, pelo fato de ser um cálculo um pouco mais complexozinho, ele não recomenda. Apesar que hoje isso não faz diferença, porque é o software que vai realizar a análise para a gente, né?
E um outro fato que ele não recomenda, assim, ele não é que ele não recomenda, ele não traz esse recomendado entre parênteses, igual ele traz aqui no teste de Augustin Pearson, né? Ele não traz essa recomendação entre parênteses pelo fato de o teste Shapiro-Wilk acabar perdendo um pouco a eficácia dele quando na sua amostra você tem valores repetidos. Então, dois fatores. Primeiro, o cálculo do teste Shapiro-Wilk é um cálculozinho mais complexo e existem algumas variações aí do teste de Shapiro-Wilk. Ele traz lá no manual qual que é a variação do teste Shapiro-Wilk que ele utiliza, tá? Caso vocês queiram um dia verificar, é só vir aqui no Help, que ele traz mostrando bonitinho para vocês qual dessas versões, dessas variações, porque existem várias variações, melhoramentos, né, desse teste de distribuição, desse teste Shapiro-Wilk de análise da distribuição dos dados. Então, pelo fato de existir várias versões, ele não traz esse recomendado entre parênteses, e o segundo tópico que ele não traz essa recomendação seria pelo fato de, caso existam valores repetidos da nossa amostra, ele acaba perdendo um pouquinho o poder. Mas tanto o teste de Augustin Pearson quanto o teste Shapiro-Wilk ele recomenda. Certo? Então, quais seriam os melhores testes de normalidade aqui para a gente utilizar? Os melhores testes seriam os testes de Augustin Pearson e os testes Shapiro-Wilk. Quando que eu vou utilizar um, quando que eu vou utilizar outro? Varia de acordo com o seu N amostral. Se você conseguir um N amostral capaz de você realizar o teste de Augustin Pearson, excelente. Se você quiser realizar os dois testes, excelente, tanto o teste de Augustin Pearson quanto o teste Shapiro-Wilk, não tem problema, o Prisma vai ser capaz de realizar os dois testes. Se você quiser aplicar os 3 testes, ele vai aplicar também, ele vai calcular também, mas os mais recomendados são o teste Shapiro-Wilk, teste de Augustin Pearson, tá? De acordo com o nosso N amostral, a gente tem um N amostral aqui de 7, então os únicos testes que seriam capazes de o Prisma realizar aqui para a gente, no caso com esse N amostral, seriam os testes Shapiro-Wilk e o teste Kolmogorov-Smirnov. Com esse N amostral de 7, a gente não consegue realizar o teste de Augustin Pearson porque ele precisa de um N amostral mínimo de 8. Então, eu vou realizar aqui o teste Shapiro-Wilk. Se vocês quiserem, podem aplicar o teste Kolmogorov-Smirnov, apesar de não ser um teste tão recomendado.